Olá, olá, alunos da disciplina Teoria Geral da Administração, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, curso Bacharelado em Administração. Aqui é o professor Alexandro Bilar. Mais uma vez trago uma videoaula, dessa vez para tratar especificamente da abordagem comportamental ou comportamentalista, né? Vamos tratar sobre o surgimento dessa escola, sobre alguns dos seus principais nomes, que são os teóricos que abordaram em especial a temática motivação. E aí, de início, eu queria fazer um questionamento para vocês. O que é que motiva vocês? O que será que motiva as pessoas, né? Qual conceito podemos dar à motivação humana? E como relacionar motivação com produtividade? São mais do que perguntas, são desafios, na verdade. Então, vamos começar falando sobre o surgimento da escola comportamentalista, né? Ela foi uma escola que também trouxe uma oposição às anteriores, né? Estamos nos referindo aqui à abordagem clássica e às teorias do Taylor, do Fayol, né? Os clássicos. E ela tratou da questão da motivação, também do processo decisório, né? E ela era contrária a essa questão dos princípios rígidos da administração que os clássicos haviam trazido, né? Então, um grande marco aí foi o livro Comportamento Administrativo, do Simon, Herbert Simon, na década de 40, 1947, e outros autores trabalharam bastante a questão da motivação, né? Eles não aceitavam a visão romântica, por assim dizer, da escola clássica, da teoria das relações humanas, perdão, que falava sobre o conceito meio ingênuo do homem social, né? Tanto que na abordagem comportamental aflorou o chamado conceito do homem administrativo, né? Não era mais aquele conceito do homem social, agora veio o homem administrativo, que é aquele que, ao contrário do homem econômico da escola clássica, né? Na abordagem clássica, e do homem social da teoria das relações humanas, o homem administrativo seria aquele que procura a maneira mais satisfatória, e não a melhor, né, a ótima, para se fazer algo. Então lembrem que a ideia da eficiência lá dos clássicos dizia que tinha que se buscar o the best way, né? On the best way, o melhor caminho, a forma mais adequada de fazer as coisas, o modelo ótimo, a melhor maneira. E essa ideia, né, a maneira ótima, e essa ideia é refutada pela escola comportamentalista, onde ela diz que o homem administrativo é aquilo que faz o que é satisfatório, né? Não é a maneira ótima, é a maneira satisfatória de se fazer, né? Porque cada indivíduo se contenta em um satisfazer, né? Em uma satisfação, não precisa assim de um máximo absoluto, mas do suficiente, né, para contentar o indivíduo dentro das possibilidades daquela determinada situação. Então vejam, a ideia do homem administrativo é aquele que é orientado, né, para satisfazer as necessidades que estão ao seu alcance devido às limitações de sua racionalidade. Lembra do livro que eu mencionei do Simon, né? O Simon, ele em sua obra, né, de 1947, o Herbert Simon, Comportamento Administrativo, ele mencionava a ideia da teoria da racionalidade limitada, né? Ou seja, já que você não consegue captar tudo que está na sua volta, você não é uma super máquina capaz, né, de absorver todo o conhecimento, todas as informações, você vai procurar fazer um curso de ação para tentar satisfazer expectativas, né, as suas expectativas. Então, o decisor, né,
o gestor, o administrador, ele vai buscar tomar decisões, né, com base nessa teoria. Pode-se explicar da seguinte forma a ideia do homem administrativo. Ele se comporta racionalmente, né, apenas com relação a um conjunto de dados característicos de determinada situação. Então, as regras vão ser definidas nos momentos da crise, né? E ele não tem todas as informações do mundo e vai fazer uso daquelas que estão na sua volta, naquela situação específica, diante das alternativas que ele vai poder, né, elencar e, a partir daí, tomar suas decisões. Então, é bem interessante essa ideia do homem administrativo que trouxe a escola comportamental. Mas vamos falar um pouco sobre motivação, né? Eu fiz algumas questões de início, mas não definimos, né? Não conceituamos motivação. Motivação seria uma força, né? Vamos assim dizer, uma força que direciona, né, dentro do indivíduo, né, as suas ações, o seu agir, né? Com base na motivação que o indivíduo tenta alcançar uma meta, né, que ele preenche uma necessidade ou expectativa, né, e o que vai influenciá-lo, né, são tanto fatores internos, né, mas também fatores externos. Então, é interessante e a motivação ela tem vários conceitos, de acordo com o livro que você procurar. Mas você pode descrever, por exemplo, como sendo o direcionamento e a persistência da ação, né, do agir. Eu vou agir, vou tomar uma linha de ação direcionada e persistente, né? Quanto mais persistente, quanto mais direcionamento eu tiver, mais motivado eu estou para atingir aquele objetivo, né? Então, está diretamente relacionado ao comportamento humano, às suas atitudes, né, positivas ou negativas em relação aos objetivos que você deseja, né? E tem algumas máximas que a gente pode levar em consideração, né? Algumas características básicas para a gente conversar sobre o conceito de motivação. Uma delas é que a motivação é definida como um fenômeno individual, ou seja, cada pessoa é única, né? E por ser único, né, cada ser humano por ser único, vai ter aí a sua, vamos dizer assim, fórmula, né, a sua receita para se motivar, né? A motivação ela é descrita geralmente como intencional. Então, os comportamentos são influenciados pela motivação, são vistos como escolhas de ação, né? Ela é multifacetada também, né? Tem vários fatores que mantêm as pessoas, que estimulam as pessoas, né? E dentro dessa escolha comportamental de cada um. E o propósito dessas teorias que nós vamos falar agora, as teorias da motivação, né, de motivação, é tentar predizer o comportamento, ou seja, a motivação não é um comportamento em si, não é um desempenho, né? Ela se refere à ação, às forças internas e externas que influenciam a escolha da ação de um indivíduo. Veja que coisa fantástica e eu vou repetir. A motivação refere-se à ação e às forças, tanto internas, né, no meu interior, quanto externas, que vão influenciar a escolha de ação de um indivíduo. Então, a escolha é minha, né, com base nessas forças estimulantes, né, ou estimuladoras, que eu vou seguir a minha linha de ação, né? E enquanto teorias que nós vamos mencionar aqui, são muitas, mas vamos reduzir a 3, né, até por conta do nosso tempo limitado da disciplina nesse período excepcional. Temos a teoria da hierarquia das necessidades, do Maslow, a teoria dos 2 fatores, do Herzberg, e a teoria X e Y, do McGregor. Especificamente essas 3 teorias. Todas constam no livro que nós optamos aí como texto para a disciplina. Não deixem de consultar. Então, o que é que foi a teoria da
das necessidades do Abraham Maslow, né? Ela mostra que o indivíduo, né, ela é uma pirâmide, ficou muito conhecida esse modelo do Maslow como a pirâmide de Maslow. Vocês podem achar várias fotos interessantes na internet, inclusive relacionando essa teoria com a do Herzberg, dos 2 fatores, que vamos ver daqui a pouco. Então, segundo o entendimento da teoria do Maslow, nós, seres humanos, seguimos uma hierarquia de necessidades, que vão desde sua base, que são as chamadas teorias mais elementares, né, fundamentais, fisiológicas, né, as primárias, até as mais elevadas ou secundárias, né, ou de nível superior, que estão aí na parte superior da pirâmide, obviamente, chegando aí na autorrealização como sendo o ápice da motivação, né? Então, no momento em que o indivíduo realiza uma necessidade, de acordo com a visão do Maslow, outra passa a ser proeminente, né? Surge outra em seu lugar, exigindo que você busque satisfazê-la. Então, essa teoria, essa pirâmide de Maslow, ela tem 5 partes, né? Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, quais sejam a alimentação, né? É uma necessidade básica de todos nós, por exemplo. Nós temos fome, nós temos sede, e quando nós temos fome, nós temos sede, nós não temos condição, né, de fazer outra coisa que não seja buscar saciar essas necessidades. Mas a partir do momento em que você sacia essas necessidades fisiológicas, surgem aí outras que na escala, no segundo degrau, por assim dizer, dessa pirâmide do Maslow, são as de segurança. Tanto as necessidades fisiológicas quanto de segurança estão na base da pirâmide, que são básicas, né? Você precisa, são básicas, são primárias. O básico na vida de todos nós, no entendimento do Maslow, é que você tenha saciadas as suas necessidades fisiológicas, né? Comer, beber, dormir, né? As de segurança, você está seguro, você tem um abrigo, né? Você tem um local para se abrigar, né? Para a partir daí surgirem as necessidades mais elevadas, né? Então vamos dar características de cada uma delas. As fisiológicas são as necessidades de alimentação, de sono, de repouso, de abrigo, né? Estão na base da pirâmide. Então, quando você está dentro dessas necessidades, você vai fazer o possível para saciá-las. Supridas essas necessidades, automaticamente, segundo o Maslow, começa a prevalecer um outro conjunto, né, que são as de segurança. Ou seja, de você buscar uma segurança, por exemplo, um trabalho, né, um emprego, para você ter uma renda, para você ter uma casa, um abrigo, um lar, né? Saciou essas necessidades elementares, e isso aí se resolve, por exemplo, com um bom salário, né, por assim dizer, um bom emprego. Surgem as necessidades sociais, né? Aí lembrando a teoria das relações humanas, são as necessidades de interação, de amizade, porque nós somos seres sociais, né? Isso é indiscutível. Ele precisa complementar suas necessidades, interagir com os outros, participar de grupos, enfim. Essas necessidades fazem com que nós busquemos, temos nossos amigos, nossas redes, né? Nossos grupos de WhatsApp, nossos amigos no Instagram, né? No Face, enfim, nas mídias sociais, né? Resolvido isso, saciada essa necessidade, surgem, né, as necessidades de estima. Então, acima das necessidades sociais. Então, tanto as necessidades sociais quanto as de estima e as de autorrealização são as secundárias ou as necessidades de nível superior, né? Segundo o entendimento do Maslow. E aí envolve aí a questão da necessidade de aprovação social, de respeito, né? O reconhecimento pelo que você faz, né? O orgulho da sua profissão, ou do que você desenvolve, das suas ações, do resultado do seu trabalho, por exemplo, né? Até chegar ao ápice da pirâmide com as necessidades aí de autorrealização. Então, são o topo da pirâmide e como, por exemplo, você está num trabalho criativo, um trabalho emocionante, apaixonante, onde você desenvolva aí o ápice aí do seu autodesenvolvimento, assim,
enquanto ser humano, enquanto profissional, né? Muitos de nós buscamos, né? Então essa é a ideia. Então, o surgimento de uma necessidade, né? A satisfação de uma necessidade faz com que, né, a próxima do nível mais superior comece a ser evidente, né? Então existe aí uma dinâmica nesse processo, segundo a teoria do Maslow, né? E o indivíduo só consegue suprir uma necessidade de nível inferior, né? A partir do momento que ele supra essa necessidade de nível inferior, né? Surgem outras necessidades e aí ele vai nessa escada, né? Até chegar ao ápice. Não é obrigatoriamente ele saciar 100% essa necessidade de nível inferior, mas à medida em que ele tem uma satisfação, né? Não que esteja integralmente satisfeito, mas à medida em que ele já tem o suficiente ali, né? Lembra que a ideia do homem administrativo é o que é o suficiente, né? A satisfação de acordo com aquela classificação que nós lemos há pouco. Deixa eu ver na minha cola aqui. O homem administrativo, ele busca uma maneira satisfatória, né? A partir do momento que você, de uma forma satisfatória resolveu aquele degrau da hierarquia de necessidades da pirâmide de Maslow, você parte para o superior, né? Funciona assim e essa dinâmica influencia diretamente o comportamento humano e é estudada até hoje pelas organizações, né? A satisfação, ainda que parcial, de qualquer nível de necessidade, vai implicar no surgimento de outras como predominantes. Essa era a lógica aí da teoria do Maslow, né? E aí nós saímos das necessidades de nível primário até a de nível elevado. Bom, outra teoria, outro teórico, o Rensberg, ele falava sobre a teoria dos dois fatores. Então vocês acham em vários livros de administração, tanto a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, né, da pirâmide de Maslow, a teoria de Maslow, quanto a teoria dos dois fatores, essa de autoria do Rensberg, né? Então, ela parte da ideia de dois fatores mesmo. Segundo o autor, existem dois fatores que vão contribuir para o comportamento humano, para o comportamento das pessoas. São eles os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, né? Ele faz essa distinção. Uma coisa são os fatores higiênicos, outra coisa são os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, né, caso eles não sejam satisfeitos, né, caso você não resolva, isso vai gerar insatisfação, né? Agora, não significa que o fato de você satisfazer, né, você conseguir suprir aí esses fatores higiênicos, que você tenha resolvido aí os seus problemas, né? Porque aí vão predominar aí os fatores motivacionais. De uma forma mais simples, os fatores higiênicos dizem respeito aí às condições de trabalho, né? Por exemplo, o local onde você trabalha, as instalações como são, onde é que você desenvolve o seu trabalho, o salário que você recebe, os benefícios, as políticas da empresa, né? Tudo isso, o clima do ambiente de trabalho, tudo isso está diretamente relacionado com os fatores higiênicos, ou seja, você precisa minimamente desses fatores. Se você não tiver esse fator, aí você necessariamente vai estar insatisfeito. Mas não significa o simples fato de você ter à sua disposição na sua organização esses fatores, foram resolvidos os problemas, né? Porque existe um outro horizonte superior, que é o horizonte motivacional, né? Por isso que é uma relação direta entre a teoria de Rensberg com a teoria de Maslow. Os fatores higiênicos estariam relacionados àquelas necessidades primárias, né, de base de pirâmide lá do Maslow, da base da pirâmide do Maslow. E os fatores motivacionais estariam relacionados aos níveis superiores, né, da pirâmide do Maslow, ou seja, as necessidades secundárias, as necessidades superiores lá, né, de estima, de autorrealização, né, enfim, essa relação entre essas duas teorias.
Os fatores motivacionais relacionam-se ao cargo em si, né, a natureza das tarefas que você vai desenvolver, né? E aí, tem uma coisa bem interessante sobre a teoria dos dois fatores, que a gente pode sintetizar da seguinte forma. A satisfação de um indivíduo com o cargo que ele está exercendo, né, é função do conteúdo dessas atividades. Ou seja, se as atividades são instigantes, desafiadoras, né, se você está fazendo algo que faz com que você se sinta útil mesmo, se é algo estimulante, esses são chamados fatores motivacionais. Né? Ao passo que, se você trabalha num ambiente que não é um ambiente adequado, se a supervisão que você recebe, o contexto em si do cargo, né, do ambiente de trabalho, etc., a insatisfação, por assim dizer, em um determinado cargo é função do ambiente. E esses são os fatores higiênicos. Né? Repetindo, a satisfação no cargo está diretamente relacionada aos fatores motivacionais. E esses relacionam-se ao conteúdo das tarefas, né? Ao tipo de atividades, se são desafiadoras, se são estimulantes. Então, isso aí é fator motivacional, segundo o Rensberg. E a insatisfação do indivíduo no cargo está diretamente relacionada a uma função, por assim dizer, do ambiente onde ele desenvolve sua atividade, né? Do tipo de supervisão que ele recebe, do dia a dia com seus colegas, do contexto geral do cargo. Né? Vejam que conclusão interessante que é usada até hoje nas organizações. Então, o trabalho em si, a realização, o reconhecimento, a responsabilidade, o progresso na sua profissão é fator motivacional. Né? E o conteúdo em si, as condições de trabalho, né, o contexto em si, perdão, do cargo, as condições de trabalho, salário, relação com supervisão e os benefícios que estão relacionados ao seu dia a dia de trabalho lá, em serviços sociais, dizem respeito aos fatores higiênicos. Né? Então, a conclusão do Rensberg é que os fatores que são realmente responsáveis pela satisfação profissional não têm relação com os fatores que causam insatisfação. Você pode, numa mesma empresa, numa organização, né, estar feliz, gostar, achar o seu trabalho desafiador, etc., apesar das condições de trabalho não serem adequadas. Veja que isso, por sinal, existe em muitas das nossas empresas, muitas das nossas organizações. Né? Então, ele separou esse horizonte do que é que causa insatisfação daquilo que vai motivar de fato. Né? Então, uma coisa é o que te deixa insatisfeito. Se eu não tenho, eu estou insatisfeito. Mas isso não significa que eu não adore o que eu faço, que eu não esteja motivado, porque a satisfação profissional, né, a motivação profissional está separada, é distinta dos fatores que causam a insatisfação. Uma coisa é fator motivacional, outra coisa é um fator higiênico. Ele usa essa expressão higiênico, fazendo uma metáfora, né, porque a higiene é o básico, né, do ser humano. Né? O que se espera é que você tenha um ambiente adequado, né, higiênico. Né? A higiene é o mínimo, assim, numa casa, né, na nossa vida. Então, ele fez essa metáfora aí para dirigir aí, para denominar esse tipo, para classificar esse tipo de fatores. Então, o que é que ele propõe para que aumentar a motivação dos trabalhadores na organização, né? Ele propõe o chamado enriquecimento das tarefas, ou seja, ou enriquecimento do cargo. Então, segundo Rensberg, tarefas mais desafiadoras, mais complexas, mais instigantes, fazem com que as pessoas se motivem. Né? Então, proporcionar oportunidades de desenvolvimento do trabalho, fazer com que as pessoas tenham desafios, né? Tenham um cargo enriquecido aí com atividade, com responsabilidade, a ideia do Rensberg, isso leva à motivação. Né? E isso deve ser trabalhado pelas nossas organizações. Da mesma forma que também nós não podemos deixar a organização sem considerar a sua higiene, né? Sem os seus fatores higiênicos, sem considerar as condições mínimas para desenvolver o trabalho. Então veja como é interessante a teoria dos dois fatores do Rensberg. E aí ele classifica, né, esses fatores, né, dessa forma. E o próximo autor que nós vamos trabalhar agora é o McGregor, e ele fala da teoria X e Y.
é outra teoria bem clássica, bem tradicional da administração e que vocês, acredito, vão gostar bastante. Então, diz lá o McGregor que existem dois estilos opostos, né, de se você administrar. São antagônicos, são opostos, são contrários. Uma coisa é se você tem o estilo X, outra coisa é se você tem o estilo Y. Né? Então, de acordo com a teoria X, o empregado, né, quem é adepto aí da teoria X, né, entende que é aquele modelo tradicional, é aquela concepção clássica do ser humano, né, meio taylorista e mais do início, né, dos estudos de administração. A teoria X entende que o empregado ele tem inteligência mediana, não gosta de trabalhar, né, realiza o mínimo possível. Esse empregado aí não tem ambição, né, não gosta de desafio, de motivação, ele é influenciável e, enfim, é limitado, né? Às vezes indolente, uma palavra interessante aí. Às vezes ele é indolente, ou seja, ele é relapso, ele não está muito engajado com a causa, com o trabalho, né? Com sua atividade, e às vezes ele é indiferente à empresa e suas causas, ele trabalha por trabalhar, mas não está nem aí, não veste a camisa da organização, por assim dizer, né? Então esses pressupostos aí, alguns dos quais até preconceituosos hoje em dia, né, fazem parte desse perfil da teoria X, né, que seria essa concepção tradicional do estilo de administrar, segundo o McGregor, né? E aí nessa visão dele, né, o líder vai adotar um modelo de gestão rígido, né, um modelo de gestão autoritário para fazer com que esses, entre aspas, aí, indolentes trabalhem. Né? Então, para botar esse povo para trabalhar, usando aí um jargão, né, o líder adota um modelo mais autoritário, fazendo com que as pessoas cumpram os padrões estabelecidos, né, para alcançar os objetivos organizacionais. Ao passo, né, que a teoria Y é o contrário. Né? Então, na teoria X, as pessoas são forçadas a fazerem aquilo exatamente que a organização pretende, independente de suas opiniões, seus objetivos, etc. Né? Então, é o modelo X, mais autoritário. A teoria Y é outro estilo de liderança. Na teoria Y, os indivíduos não são indiferentes às necessidades da empresa, né? Os seres humanos, essas características assim não são impostas pela liderança, os indivíduos já trazem consigo, já têm essa característica de serem assim. Né? O trabalho pode ser uma fonte de recompensa, de satisfação para o indivíduo, dependendo da situação. As pessoas podem se identificar com as necessidades das empresas, né? As pessoas podem buscar assim, assumir novas responsabilidades, são mais proativas, querem aprender, querem se desenvolver, querem novas responsabilidades, né? Querem solucionar problemas, querem desenvolver o seu potencial criativo. Então vejam que são dois estilos totalmente contrários. Né? Então, as características X, em resumo, o trabalhador realiza o mínimo possível, gosta de ser mandado, né? Só pensa nele mesmo, resiste à mudança e é avaliado tradicionalmente pela chefia, né? De acordo com o que ele faz. No lado das características Y, o trabalhador tenta fazer o máximo possível, realizar o máximo possível, tem iniciativa, né? É auxiliado pela chefia, incentiva a mudança, ele tem a mudança como uma coisa comum, que ele entende o que é, ele incentiva isso. Né? Então, no horizonte X, né, nas características X, não tem lugar para criatividade na empresa, né? E aí a máxima, administrar é o mesmo que controlar. Então, de acordo com o estilo de liderança da teoria X do McGregor, administrar é sinônimo de controlar. Administração é controle. E, em detrimento a isso, na teoria Y, administrar é dispor os meios, dar as condições, né, para que o potencial dos colaboradores se desenvolva. Tá? Encorajando-os a crescer, a se desenvolver. Então, vejam que é uma teoria assim mais
pautada por esse lado de fazer com que as pessoas cresçam, se desenvolvam, tá? Então, uma coisa diferente da outra. Peço a vocês que deem uma lida no livro que a gente disponibilizou. No final do capítulo específico há um questionário, então tentem responder esse questionário, que ele faz um resumo aí tanto da abordagem clássica quanto da teoria das relações humanas e da abordagem comportamental. Um abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.